E como alterar os seus pensamentos e transformar a sua vida. Então vamos aprender a mudar a nossa forma de pensar e também como alterar a nossa vida a partir desta nova consciência. O nosso primeiro hábito de pensamento automático e o nosso primeiro ato de pensamento é o hábito de pensarmos tudo ou nada, que também é chamado de pensamento polarizado. É quando você pensa que você é perfeito ou que você é uma droga. É aquela tendência em categorizar as nossas qualidades ao extremo. Ou você é maravilhoso, ou você é um lixo. Esse tipo de pensamento, ele é característico do perfeccionismo e também do narcisismo, daquelas pessoas que buscam extremos e altíssimos níveis de competência e de habilidade. E isso é com certeza uma receita para angústia, para sentimentos negativos em relação a si próprio, uma vez que altos padrões de exigências são realmente muito difíceis de serem alcançados. Isso porque a perfeição é algo que não existe, pelo menos quando o assunto é o ser humano. Nós consideramos que qualquer trabalho pode ser aperfeiçoado, considerando que a gente tem níveis de aprendizado e também níveis de compreensão daquilo que fazemos. Ser polarizado pessoalmente, ou em tudo, ou em nada, é extremamente desgastante para a sua autoestima e para a sua autoimagem, pois existem muitas maneiras de lidar com esse tipo de pensamento, mas se você é extremista, você vai acabar sofrendo com isso. O ideal é que você consiga equalizar as suas emoções e a sua forma de autojulgamento, compreendendo que às vezes você vai estar no ápice em determinadas situações e mais em baixa em determinadas outras situações. Isso faz parte da vida. Nós nunca estamos sempre no topo da montanha. O pensamento polarizado, ele é prejudicial quando você não tem consciência das suas consequências. E lembre-se, para se exigir uma alta performance em todas as áreas da sua vida, você primeiro precisa se qualificar para alcançar essa alta performance. Isso exige disciplina, empreendimento, dedicação, estudo e, acima de qualquer coisa, um autocontrole psicoemocional. Portanto, saiba bem onde você quer chegar e procure se trabalhar para chegar sem estresse, sem cobrança, sem pensamentos polarizados. Ainda falando sobre pensamentos automáticos, existe uma questão muito importante que é preciso ser revisada no interior de cada ser, de cada um de nós, a questão dos rótulos, né? Dos rótulos que nós colocamos em nós mesmos e também nas outras pessoas, que é altamente prejudicial. Nós colocamos esses rótulos em nós ou em outras pessoas porque associamos alguns comportamentos e alguns resultados desses comportamentos, sejam de êxito ou de fracasso, e isso faz com que a gente vá criando rótulos e associando esses rótulos à identidade do outro e até mesmo à nossa própria identidade. Por exemplo, se você fracassa em algum empreendimento, você se rotula: eu sou um fracasso. Ou se um amigo seu ou uma pessoa que teve a coragem de fazer algo inovador fracassa, você rotula: ele é um fracassado. Então a questão do rótulo, da rotulagem, por pensamento automático, ele também deve ser revisto, porque isso é altamente prejudicial ao desempenho das nossas metas, ao alcance das nossas metas e também para se alcançar a prosperidade pessoal e financeira.
E os rótulos, eles acontecem muito de forma automática. Por exemplo, se você tem um filho, ele tem dificuldade de aprender, por mais que você ensine, antes mesmo de procurar levá-lo a um especialista para descobrir qual é o problema que ele tem, você diz, meu filho é muito burro. Esse título, esse rótulo de burro fica na criança. Você pode até não dizer para a criança, mas você expressou na sua mente, né? E nós sabemos que tudo é frequência, energia e vibração, como bem explanou Nikola Tesla. Energia, frequência e vibração. A mente gera uma frequência vibracional que gera uma energia, e isso por ondas chega onde tem que chegar. Mesmo que você não verbalize uma rotulagem, pejorativa para alguém, e você pense na sua cabeça, essa energia gerada por essa frequência e vibração dessa forma mental vai chegar na pessoa, e isso vai fazer muito mal para ela. E por consequência, pela lei do karma, que é ação-reação, a energia que você emana ruim volta duplamente ruim para você. Então, gente, nós precisamos ter muita atenção com os pensamentos automáticos, com os rótulos, com as etiquetas, com os títulos, com aquilo que a gente emana em nossa forma mental e que acaba sempre reverberando no concreto, na nossa realidade concreta. Uma outra forma de pensamento que atrapalha a sua prosperidade, o seu desenvolvimento, é o ato de você ficar se culpando o tempo inteiro, né? Se culpando por tudo. Então você está sempre se culpando, né? Eu não consegui ver o filme completo porque eu tive que parar de ver para poder seguir numa outra coisa que eu tinha que fazer e não tinha feito. Então você está sempre se culpando por coisas que você deixa de fazer, e ao mesmo tempo você se culpa porque deixa de fazer. E isso vira uma bola de neve, gente. Isso vai aumentando cada vez mais, né? Então, você se culpa pela procrastinação, você se culpa porque não conseguiu pagar a conta na data, você se culpa porque não conseguiu falar para o outro que deveria ter dito. E assim você vai se culpando, né? Vai criando uma bola de neve cada vez maior, até que um dia essa bola, ela resolve rolar lá do alto e vem numa avalanche de coisas e acaba te atropelando com a sua própria culpa, com a culpa que você criou para você mesmo. Às vezes você também cria uma culpa para si que não é sua, que é do outro, das pessoas com quem você convive, né? Mas você traz a culpa para si. O meu marido está nervoso porque eu fico cobrando dele mais atitude diante do trabalho. Meu marido está nervoso porque eu cobro que ele não me dá atenção, não me chama de bonita toda sexta-feira quando eu saio do salão com o cabelo feito. E aí você cria essa culpa, né? Como se o fato de você esperar uma atenção, um carinho, um elogio fosse culpa sua, né? Então você cria essa culpa, você está sempre pedindo desculpas até pelos erros que as outras pessoas cometem. Então, como é que você faz para se livrar ou mudar esse hábito do pensamento da culpa, né? A primeira coisa que você tem que entender é que você tem que se sentir realmente no controle da sua vida. Aquilo que é realmente da sua responsabilidade e não é do outro. Por exemplo, se a tua filha tem um filho pequeno, você é avó. Ela quis ter o filho, ok. Ela tem que assumir o papel de mãe desse filho. Não é você como a avó que vai criar o filho para ela. Você pode ajudar, você pode dar suporte emocional, você pode dar apoio, você pode ficar com a criança quando ela for trabalhar ou estudar, ou ir numa consulta médica, ou no supermercado, agir as coisas da casa, mas quem tem que criar é ela quis o filho, então ela é a mãe, ela que tem que criar esse filho. Isso é a lógica natural das coisas, salvo raríssimas exceções, quando a mãe, né,
não tem condições de criar esse filho. Isso categoricamente é diagnosticado, né, por médicos, por conselhos tutelares, por coisas dessa natureza, ou até mesmo por questões financeiras, mas aí é uma outra questão. A questão aqui que a gente está falando é você assumir a culpa de um comprometimento que não é seu. Hoje eu não pude ficar com meu neto. Puxa vida, que tipo de avó que eu sou, né? Aí você assume uma culpa. Você não pode estar criando essas culpas, né? Você é um bom funcionário de uma empresa, você tem ideias interessantes para melhorar a sua empresa, mas você vai conversar com o seu patrão e ele acha que você está sonhando, está querendo inventar coisas, aí você se culpa. Puxa vida, né? Eu tomei o tempo do meu chefe para falar uma bobagem. Puxa, que tipo de funcionário eu sou? Que irresponsável que eu sou. Você se culpa pelo fato de você ter desejado trazer uma ideia inovadora para o seu próprio trabalho. Então a culpa muitas vezes não é sua, ou muitas vezes é sua por criar a própria culpa. Então isso é uma questão dialética que você precisa trazer para a consciência, tomar posse da sua vida, saber qual é o seu posicionamento, saber onde você está e o que você está fazendo, onde você deseja chegar, e tomar para si somente o que é de sua inteira e total responsabilidade. Tomar para si aquilo que somente você se comprometeu para fazer. E não assumir culpas que não são suas, que são de outras pessoas. Isso é bastante interessante quando você tem essa consciência de ser o dono da sua realidade, para que você consiga realmente se organizar e alcançar a abundância pessoal, né? Aqui a gente está falando de abundância pessoal. Então, e você pode usar algumas ferramentas, né, para sair desse ciclo de culpa, que é sua, que não é sua. Você pode usar o Emotional Freedom Techniques, o EFT. Você pode usar outras terapias para fazer isso. Mas o importante é que você tome posse da sua realidade e saiba exatamente onde você está. E trabalhe a culpa de forma consciente. E vamos falar da nossa forma de pensamento, além de pensarmos no automático, e o que isso faz com o nosso raciocínio emocional. O nosso raciocínio emocional é simplesmente a maneira como nós tendemos a pensarmos de forma tranquila ou não tranquila, calma ou nervosa. Muitos de nós temos a tendência de não pensarmos calmamente a respeito de quaisquer situações que se apresentem em nossas vidas. E aí, normalmente, nós nos deixamos conduzir pela nossa emoção, pelo nosso estado emocional, e isso vai direcionando a nossa interpretação para mais ou para menos a respeito do momento que estamos vivendo e a respeito da nossa realidade. E apesar de sabermos que o conceito não se aplica à prática, nós chamamos isso de raciocínio emocional, né? Muitas vezes nós não estamos raciocinando emocionalmente, nós estamos apenas nos deixando levar pela situação, pela condução dos fatos, sem raciocinar sobre eles, e a nossa emoção ela pode ter uma interferência aí no processo que pode ser extremamente prejudicial à análise final do que nós devemos tomar como atitude, como reação, né? Como o que nós devemos fazer em relação à situação que se nos apresenta, caso seja uma situação adversa. O melhor a fazermos é entendermos que, se colocarmos o nosso foco e a nossa atenção à situação do momento, se nós
trazermos a consciência para o processo respiratório, respirarmos fundo, acalmarmos os nossos ânimos, a gente vai ter condição, aí sim, de fazer um raciocínio emocional e aí tomar o melhor posicionamento possível, a melhor atitude possível para a resolutividade dessa adversidade, desse problema, dessa situação que se nos apresenta neste momento. Se você toma posse da situação, você consegue fazer uma crítica interna, né? Você consegue se visualizar melhor na situação e você consegue raciocinar melhor a situação. Quando você respira, quando você pacifica suas emoções, quando você se coloca no foco do acontecimento e raciocina emocionalmente sobre o que você deve fazer, você consegue no curto espaço de tempo mudar a frequência, mudar a vibração, mudar essa energia e conseguir fazer o movimento necessário para vencer os obstáculos, as adversidades, as dificuldades e os problemas da sua vida e consegue transformar as situações adversas em oportunidades para a sua prosperidade. Então, quando o assunto é prosperidade e abundância pessoal, e não tem como você ter prosperidade profissional sem ter primeiro a prosperidade pessoal, a abundância pessoal, sem estar resolvido no seu plano pessoal, é importante que você tenha em mente a questão de mudar a forma de pensamento, mudar os pensamentos polarizados, mudar o pensamento do julgamento precoce, né, da rotulação, a questão da culpa, né, imaginária, real e concreta. É muito importante que você tenha consciência plena que o seu posicionamento diante da sua vida, diante das suas necessidades, é muito fundamental quando você toma posse de si mesmo. Porque quando você toma posse de si mesmo, você consegue tomar posse do mundo, de um mundo inteiro que existe aí para você tomar posse. E sem o qual, tendo um raciocínio emocional adequado, coerente, consciente, você não vai conseguir fazer. Então, tudo na sua vida depende do seu posicionamento, da sua atitude, da sua forma de pensamento, da maneira como você se conduz na sua vida, nas suas buscas para alcançar as suas conquistas. Então, gente, a minha dica para que você consiga mudar a forma de pensamento para alcançar a abundância e prosperidade é: medite, pratique meditação. Pratique meditação todos os dias para trazer a consciência plena para você mesmo através do foco e da atenção à sua respiração, para que você tenha a pacificação das suas emoções e a partir daí consiga ter um raciocínio emocional coerente com a sua vida. Consiga a partir daí ter consciência para os pensamentos não polarizados, não rotulados e não culposos na sua vida, que só atrasam o seu desenvolvimento, só atrasam a sua abundância e a sua prosperidade financeira. Então, pratique meditação todos os dias. O método você pode escolher os mais diferentes, mas conforme o mestre Osho falou em muitos dos seus seminários, como indiano, praticante de yoga, ele testou todos os métodos existentes nos shastras sagrados, nas escrituras sagradas sobre meditação. E o método mais eficaz é aquele com foco e atenção plena no processo respiratório, no ato de inalar conscientemente o ar e sentir o prana, que é a energia vital, entrando pelo seu corpo, e no ato de exalar conscientemente o ar somente pelas narinas, boquinha fechada, e sentindo o prana saindo pelo seu corpo. Nesta troca infinitesimal entre a inspiração e a exalação, quando você está consciente nesse processo, é que você fundamentalmente medita.
Então, consciência plena respiratória é a melhor forma de meditação. Vamos em frente.